Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou trazer para vocês quanto que rende R$ 1.000 investido em fundos imobiliários. Essa é uma informação que eu iria adorar ter na minha primeira jornada de investidor, principalmente para a gente já começar com bons fundos imobiliários e também com uma diversificação com um olhar de longo prazo. Então se você gosta desse conteúdo, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Nessa simulação, vou passar para vocês aqui a gente investindo uma cota desses fundos imobiliários. Uma cota daria algo perto de R$ 1.000, tá bom? Então a gente compraria uma cota de KNRI, HGRE, HGLG, GGRC, VISC11, XPML e XPLG. Esses são fundos que eu particularmente gosto, tenho na minha carteira e eu acho que eles possuem um histórico bem bom de resultados para a gente fazer essa diversificação de R$ 1.000. Óbvio que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, porém esses fundos possuem bom histórico e uma bela diversificação para a gente começar com os primeiros R$ 1.000 em fundos imobiliários. O KNRI, ele é um tipo de FI de tijolo. O fundo possui 19 ativos, sendo 10 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, estando a maioria no eixo Rio-São Paulo. A gente pode ver que esse é um fundo que rende mais ou menos 0,4% de rendimentos todos os meses. É um fundo bem diversificado, normalmente ele é o primeiro fundo que as pessoas entram, que as pessoas compram, então o KNRI é uma opção super simples, super fácil, super adequada para um olhar de longo prazo. A gente pode ver que nos últimos 12 meses o fundo rendeu perto de 4,8% de yield e com a cota a R$ 138, que foi o preço de compra dessa simulação, a gente teria recebido mais ou menos R$ 6,6 de dividendos sobre essa aquisição. O segundo fundo de investimento que eu faço a simulação para vocês aqui é o HGRE11. Esse é um fundo imobiliário de escritório. A constituição dele é basicamente de 95% em imóveis, além de 1% em cotas de FI, 1% em cota de CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, além de 3% em renda fixa. Esse é um fundo que rendeu muito bem nos últimos meses, principalmente provento mensal perto de 0,40% ao mês, que dá um yield médio de 5,2% em um ano, que eu trago aqui para vocês. E se a gente fosse fazer um investimento de uma cota desse fundo imobiliário, que seria algo perto de R$ 168, a gente teria recebido de dividendos mais ou menos 70 centavos todos os meses, o que daria algo perto de R$ 8,80 em um ano. Eu gosto muito desse fundo de investimento imobiliário, tenho posição nele e acredito que seja uma estratégia super interessante para longo prazo. O terceiro que eu trago aqui para vocês é o HGLG11. Esse é um fundo imobiliário que ele é de tijolo de galpões logísticos. Também gosto muito desse fundo de investimento. A gente pode ver que ele rendeu algo perto de 0,45% ao mês nos últimos 12 meses, o que nos dá um yield anual de 5,11% desse fundo imobiliário. Em relação ao investimento inicial, a gente vê uma cota perto de R$ 182, que daria de rendimentos mais ou menos 0,80 centavos todos os meses. Aí a gente pode ver, Francisco, mas esse valor não é nada. Exatamente, não é nada no começo. Porém, para chegar a valores maiores, a gente realmente precisa começar, realmente precisa montar uma carteira. E eu acredito que montar uma posição de fundos imobiliários já diversificando seria super importante. Então, basicamente, a gente pode ver que a gente tem aqui mais ou menos os títulos valem perto de R$ 150. Então, a gente fazendo um aporte mensal de R$ 150, a gente chegaria numa carteira de fundos imobiliários de R$ 1.000 e a gente estaria já começando muito bem, com ativos bem diversificados, ativos geradores de renda no longo prazo e que a gente estaria super estruturado para, à medida que esses rendimentos forem batendo na conta, a gente conseguir ir aportando cada vez mais. O HGLG, ele é um fundo, como eu já falei, de galpões logísticos e eu também tenho uma posição super importante nesse ativo. Em relação aos proventos, a gente vê um yield perto de 5,11%, que daria de rendimentos em um ano algo perto de R$ 9,30, o que é super interessante se a gente for olhar um investimento de R$ 180. Lembrando que a gente faria o investimento uma vez nesses ativos e esses proventos irão bater todos os meses
na nossa conta corrente, ou seja, 31 de agosto, 31 de 7, 30 de 6, isso aqui eu trouxe um histórico passado em relação aos últimos 12 meses de operação. O quarto fundo que eu trago aqui para vocês é o GGRC11. Esse é mais um fundo de tijolo e ele investe em galpões. Esse fundo ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico. Ele possui um yield um pouquinho maior que os outros ativos. Claro, ele tem um risco um pouco maior também na operação, que reflete no yield da cota. Então, se a gente for olhar, ele tem uma média de algo perto de 0,50% ao mês de rendimentos sobre o valor da cota. Trazendo no último ano, ele distribuiu algo perto de R$ 8,66 para uma cota, considerando o investimento de R$ 138,55, que foi o investimento inicial que a gente fez para essa diversificação. O quinto fundo que eu trago aqui para vocês é o VISC11. Esse é um fundo de tijolo que investe em shopping centers. A gente pode ver uma queda grande nos proventos nos últimos 5 meses, principalmente desde o início da pandemia, que a gente sabe que os shopping centers foram um setor muito afetado. Porém, trazendo de histórico, o fundo pagava algo perto de 0,50% ao mês, o que nos traz um yield médio de 4,30% ao ano. Ou seja, investindo em uma cota de VISC11 a R$ 137 um ano atrás, a gente teria recebido mais ou menos 4,30% de proventos de rendimentos de aluguéis mensais em um ano, o que daria algo próximo de R$ 5,88. Gosto bastante do VISC11, ele é um fundo de shoppings que ele sentiu bastante agora, nos últimos 6 meses. Esse fundo ele possui 14 ativos em 9 estados brasileiros. Ele é bem diversificado. Outro fundo que eu trago para vocês aqui é o XPML11. Esse é outro fundo de tijolo que ele investe em shopping centers. E basicamente a carteira ele está hoje 90% em imóveis, além de outras aplicações 3,5% e também uma parte alocadas em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Caso a gente tivesse investido em uma cota de XPML11 um ano atrás, que teria algo próximo de R$ 112, a gente teria recebido em proventos mais ou menos 4,5%, o que daria valores em reais perto de R$ 5,10. Importante frisar que esse foi um fundo imobiliário que ele sentiu também nos últimos meses. A gente pode ver que o pagamento de proventos ele baixou nos últimos meses. Ele vinha pagando algo perto de 0,5% ao mês, o que eu considero um yield, um pagamento muito bom para fundos imobiliários. E ele baixou bastante nos últimos meses, mas eu acredito muito nesse ativo, possuo ele na minha carteira e quero estar com ele por bastante tempo nos meus investimentos. O último fundo que eu trago para vocês aqui é o XPLG11. Esse é mais um fundo de tijolo que investe em galpões. Esse fundo ele tem por objetivo investir pelo menos 2/3 do patrimônio líquido em exploração comercial de empreendimentos logísticos e industriais. Grande parte da composição da carteira desse fundo está em imóveis, além de 4% em renda fixa e outras aplicações. Esse aqui é mais um fundo da XP, ele paga um yield próximo de 0,47% ao mês todos os meses, e caso a gente tivesse investido em uma cota do XPLG há um ano atrás a R$ 125, a gente teria recebido 5,7% em proventos, o que daria em valor financeiro algo perto de R$ 7,15. Então a gente pode ver que é mais um fundo que é de tijolo e de galpões, e eu fiz essa seleção estrategicamente pensando numa diversificação de longo prazo. Ou seja, a gente tem fundos de tijolo, a gente tem fundo de escritórios, a gente tem fundo de galpões logísticos, a gente tem fundos de shopping centers. Então com R$ 1.000 a gente já consegue alocar em vários ativos com uma divisão bem interessante de imóveis. E nesses R$ 1.000, se a gente fosse fazer o histórico de um ano, a gente teria recebido algo perto de R$ 51,55, juntando os proventos de todos os ativos, o que daria um yield próximo de 5,15% de proventos. Importante frisar aqui que esse valor hoje ele é mais que o dobro da Selic, que está em 2%, e a gente pode ver que, em tese, são investimentos passivos, ou seja, a gente investiu R$ 1.000 um ano atrás e esses R$ 1.000 nos renderam R$ 51 de proventos, de rendimentos. Isso é exatamente a questão do investimento de longo prazo, principalmente porque a gente teria alocado esses R$ 1.000 há um ano atrás e a gente, em tese, não teria mais trabalho algum de ter que fazer esforço ativo, esforço
para verificar esses pontos, ou seja, todos esses valores teriam sido recebidos de renda passiva, o que eu acho algo excepcional, algo super importante para o investidor. E muito provável nesse um ano a gente teria feito outras coisas, outros esforços para conseguir fazer mais aportes ou para a gente alocar nosso tempo em outras áreas da vida. Então eu trago para vocês aqui esse ponto, esse estudo super simples de R$1.000 investidos em 7 ativos diferentes, com diversificação de tijolo, escritório, galpões logísticos e shopping centers, para passar para vocês um pouco do yield médio que a gente receberia de cada um e também valores monetários e valores financeiros. Então, pessoal, apresentei para vocês um pouquinho mais sobre R$1.000 investido em fundos imobiliários. Essa é uma estratégia que eu gosto bastante, principalmente no início da jornada do investidor, até para ele já começar com proventos, com rendimentos, e aquele valor que vai caindo todo mês na conta é super importante, é um combustível muito bom para a gente querer fazer novos aportes. É uma estratégia que eu gostaria muito de ter feito no meu início de carreira e eu aproveito para compartilhar isso um pouquinho aqui com vocês. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e também deixar o like por aqui. Eu vou indo lá, bons investimentos e até o próximo vídeo!